Olá. É, Diante do que a gente está vivenciando vivenciou esse final de semana e nesses últimos dias, eu queria falar um pouquinho do ponto de vista do direito constitucional, falar um pouquinho do ponto de vista de quem está realmente bastante incomodado com tudo isso que está acontecendo. É, Tem algumas coisas que a gente precisa esclarecer, eu acho, pensarmos juntos, e tem algumas coisas que a gente precisa realmente se posicionar. Uma coisa que eu acho importante da gente ter claro quando a gente fala nessas manifestações fascistas que estão acontecendo, e quando eu estou chamando de fascista, eu estou falando de pessoas utilizando símbolos do fascismo, do neonazismo alemão ou também ucraniano, não importa de onde, ou do fascismo italiano, inclusive reproduções de frases, construções de propaganda, né, com músicas, enfim. Estou falando de símbolos que têm sido colocados aí por pessoas ligadas a governos que, sem fazer referência direta ao fascismo, esboçam uma aproximação. Mas tudo isso, eu acho, precisa ser bastante temperado com um fenômeno da internet, que se chama trollagem. O Brasil passa por uma pandemia que tem levado mais de 1.000 pessoas morrendo todos os dias. A gente está sem ministro da Saúde, a gente não tem uma política pública do governo federal que resolva ou minimize o problema da pandemia, muito antes pelo contrário. E aí, determinadas manifestações, coisas absurdas que são ditas por pessoas em altos cargos, muitas vezes são faladas para desviar a atenção. Não é que a questão do fascismo seja uma coisa de só menos importância, mas é muito importante que a gente não fique desviando o foco, que é o fato de que a nossa economia ela está em frangalhos, e isso muito antes da Covid acontecer, a coisa já não ia muito bem. A pandemia ela está longe de estar resolvida, ainda que alguns governos comecem a relaxar as restrições, e por outro lado a gente não tem uma direção nacional sobre isso. O Brasil, ao contrário, é citado em todos os documentos internacionais de autoridades políticas a jornalistas como um pária internacional. É essa a nossa condição atualmente. Nós somos párias internacionais, nós somos piada em governos de toda a faixa ideológica, de esquerda à direita, de jornais conservadores como o Financial Times, que é um jornal que se pode falar qualquer coisa dele, menos que é um jornal de esquerda, que é um veículo de esquerda, e que vai mostrar a piada que nós viramos, que o governo desse país virou. E quando eu dizendo nós, eu estou falando do governo desse país. Né? Ainda assim, é muito preocupante que logo nesse momento a gente tem o crescimento de manifestações fascistas no país. Percebam, qualquer pessoa pode ir para a rua defender um governo, dizer que esse governo é ótimo, que nunca foi tão bom morar num país com desemprego, com economia em frangalho, sem direção política, sem direção na saúde. Alguém pode achar que seja ótimo e tem todo o direito de ir para a rua falar que isso é a coisa mais bacana do mundo. Que bom que a gente está num governo que é isso, o que é esse governo. O que não pode fazer, o que essas pessoas não podem fazer, é falar em fechar STF, em fechar Congresso Nacional, em pedir intervenção militar, ou então essa coisa burra de pedir AI-5, como se o AI-5 fosse uma coisa que você pode simplesmente aprovar. E isso por uma razão muito óbvia. Não existem mais atos institucionais, e se houvesse um novo ato institucional, o número dele obviamente não seria 5. Então a pessoa precisa ser absolutamente burra para propor uma coisa tão imbecil dessa forma.
né? Não tem como classificar um argumento desse senão como algo absolutamente imbecil. Por outro lado, né, esse tipo de manifestação de pessoas com tochas na frente do STF e encapuçadas, só faltou estarem de gorro branco, né, isso leva a um problema muito sério, que é justamente o chamado paradoxo da tolerância, do Popper, né? Para uma pessoa intolerante, frente a uma pessoa intolerante, a gente não pede que ela seja menos intolerante, a gente exige que ela seja intolerante. Não se pode tolerar a intolerância e por isso é o paradoxo, né? A democracia tem seus limites e o limite da democracia é que a democracia ela não pode tolerar manifestações que pedem o fim da própria democracia. A arena pública de discussão, né, como vai dizer o Habermas, ela tem um limite, nem tudo pode ser discutido. Pedir o fim da democracia não é democrático, né? E o que a gente tem que escolher, a gente chegou num momento no país em que o que a gente tem que escolher é entre o Estado de Direito e a barbárie, né? É entre a democracia e o fascismo. E isso não importa se você é uma pessoa de direita, de esquerda, de centro, não importa se você acha que o Estado tem que prover XYZ coisas às pessoas ou que o Estado tem que ser um Estado mínimo somente para quem é proprietário. Isso não importa. Importa, na verdade, se você é uma pessoa que acredita na democracia, né? E acredita, inclusive, que a gente pode errar. E erramos. Em democracia se erra. Se erra quando se elege determinadas pessoas que a vantagem da maioria, em determinado momento, quis eleger. Mas a gente tem que aprender, inclusive, com o erro, né? Esse tipo de manifestação contra as instituições, ele é absolutamente contraproducente. E ele tem minado as bases do frágil Estado democrático de direito que a gente, aos trancos e barrancos, vem construindo desde a Constituição de 88. Eu tenho bastante preocupação sobre o que vai sobrar em toda essa desconstrução do Estado de Direito. A gente não tem o direito, né, de colocar por terra a construção de algo que começou antes da gente, que é com toda a luta contra a ditadura e que resultou na Constituição mais democrática que nós já conseguimos fazer no país. Não há nenhuma base constitucional para se pedir intervenção de Forças Armadas. Eu falei isso aqui um outro dia. O artigo 142 da Constituição jamais, nem na sua redação, literalmente, como ele está redigido, e nem nos debates constituintes que lhe deram origem, justificaria a ideia de se chamar as Forças Armadas para derrubar um poder X ou Y. Para aqueles que quiserem olhar os debates que deram origem ao artigo 142 da Constituição, assim como a regulamentação desse próprio artigo 142 através de uma lei complementar, verão que as Forças Armadas elas foram derrotadas na Assembleia Nacional Constituinte quando houve a redação do artigo 142 e quando esse artigo 142 foi regulamentado pelo Congresso Nacional em cima de uma lei complementar. É o contrário, na verdade, né? Ao contrário do que um determinado jurista fala por aí. Eu estou lendo aqui para não esquecer de falar nada do que eu tinha pensado, né? A democracia, como eu disse, ela se aprende fazendo, né? A gente aprende com erros e tropeços, isso faz parte da democracia. O que não faz parte da democracia é você pedir o fim da própria democracia. Então, eu estou absolutamente fascinado com o fato de que, finalmente, algumas pessoas, alguns grupos organizados foram sair para a rua pedindo, sendo contra o fascismo. Isso é realmente fascinante, porque mostra que a gente ainda tem alguma esperança de que a Constituição ainda pode significar alguma coisa. As torcidas de futebol que saíram no final de semana e foram se postar contra o fascismo, meus parabéns, inclusive, né, a todos e todas que têm trocado suas fotos em redes sociais falando que se colocam contra o fascismo, professores, professoras, advogados, dentistas, enfim, pessoas que se colocam contra o fascismo.
É isso mesmo que a gente tem que fazer. E aí, ser contra o fascismo é ser a favor da democracia, ser a favor da pluralidade. Porque agora há pouco me chega a informação de que um certo deputado está, mais uma vez, aí querendo juntar provas de que pessoas estão querendo juntar provas de que existem determinadas pessoas que se intitulam antifascistas e ele quer fazer uma lista negra. Quer dizer, a gente vai entrar de novo nessa coisa marcatista de ficar juntando nomes de pessoas subversivas, como se a gente não tivesse aprendido nada com a nossa triste história recente de 64 a 84, em que as pessoas eram listadas como subversivos ou inimigos do Estado. Ora, se defender a Constituição, os direitos fundamentais e a diversidade é ser antifascista, então eu sou antifascista. Aliás, pode incluir meu nome aí, deputado que está de São Paulo, que está recolhendo nomes, pode recolher o meu nome, porque se tem uma coisa da qual eu não vou abrir mão, é de lutar pelos direitos fundamentais e pela Constituição, e sim ser contra o fascismo. Bom, é isso, gente. Obrigado a todos que estiveram aí acompanhando esse desabafo, enfim. Eu vou compartilhar esse vídeo depois no YouTube para quem quiser acompanhar, e vou tentar colocar ali também algumas referências de algumas coisas que eu falei aqui hoje. E é justamente isso, Carlos. Então, usa-se a própria democracia para levar ao seu próprio fim. E esse é um dos paradoxos da democracia, é que ela pode ser utilizada contra o seu próprio fim. E aí o que o Vladimir está falando aqui também, é absolutamente inaceitável que bandeiras e símbolos fascistas que causaram a morte de milhões de pessoas sejam utilizadas. E pior, não é, Vladimir? O que é mais engraçado dessa história é que aqueles que se colocam contra isso estão sendo agora, vão ter seus nomes anotados, né? A que ponto que a gente vai chegar agora? Quer dizer, é você passar o recibo de que então você é fascista mesmo, porque você está querendo ir contra aqueles que lutam contra o fascismo. Enfim, eu vou terminando por aqui mesmo, só para dizer que entre qualquer coisa, entre qualquer viés ideológico, político, etc., e eu não escondo os que eu tenho, antes de tudo eu sou a favor da democracia e da Constituição de 88, até que a gente tenha alguma coisa melhor do que a democracia, que é o pior dos governos, mas exatamente melhor do que o melhor das ditaduras. É isso, pessoal. Até a próxima.